O Natal, como é celebrado hoje, ele não surgiu nos tempos bíblicos, nem foi instituído por Yeshua ou por seus primeiros discípulos. Ele é resultado de um processo histórico longo, construído ao longo de séculos, envolvendo práticas pagãs antigas, decisões políticas do Império Romano, adaptações religiosas e, por fim, uma forte transformação cultural e comercial. Desde civilizações mais antigas, como mesopotâmica, egípcia e indo-europeia, o sol ele era central na religião. O solstício de inverno, quando ocorre, a noite mais longa do ano e os dias começam a crescer novamente, era visto como um renascimento do sol. Esse evento ele passou a ser celebrado então como o nascimento de deuses solares, frequentemente representados como deuses meninos, símbolos de renovação, fertilidade, a vitória da luz sobre as trevas, etc. No contexto babilônico, surge a tradição envolvendo Nimrod, citado ali em Gênesis capítulo 10, como fundador de Bavel, ou Babel, como muitos conhecem. Em registros então extra-bíblicos, ele foi divinizado após a sua morte. A sua esposa, chamada Semiramis, teria proclamado então que ele havia se tornado o Deus Sol. O seu filho, então, Tamuz, passou a ser venerado como a reencarnação desse Deus, ou seja, um Deus menino, ligado aos ciclos da natureza. A própria Bíblia, ela confirma a existência desse culto, quando lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, menciona mulheres chorando por Tamuz dentro do templo, mostrando que essas práticas pagãs já havia contaminado o povo de Israel naquela época. Então, com o avanço do tempo, Roma sistematizou esses cultos solares, festas como Saturnais e, mais tarde, o culto ao deus Sol, o Sol Invictus, o Sol Invencível, tornando, então, assim, oficiais. Já em 274 d.C., o imperador Aureliano decretou no dia 25 de dezembro como o nascimento do Sol Invencível, diretamente ligado, obviamente, ao solstício de inverno. Essa data não tinha qualquer relação com o nascimento de Yeshua. Não tinha e não tem até hoje, todo mundo sabe disso. Mas nos primeiros séculos, os discípulos de Yeshua, todos judeus, não celebravam o seu nascimento. Até porque não é costume do judeu celebrar nascimento, aniversário. A Bíblia ela não registra a data e a própria cultura hebraica não valoriza aniversários. Quando aparecem nas escrituras aniversários, estão ligados a reis pagãos, como Faraó, lá em Gênesis 40, 20, e Herodes, Mateus 14, versículo 6. A fé estava centrada na ressurreição e na obediência à Torá, às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, não em festas criadas por homens, para poder celebrar o nascimento de alguém. A mudança ela vai ocorrer no século IV, quando o cristianismo ele passa a ser institucionalizado pelo Império Romano. Então, para facilitar a conversão dos povos pagãos, líderes religiosos então agora optam por ressignificar festas já existentes, assim como essa do dia 25 de dezembro, antes dedicadas ao Sol Invictus, agora redefinido como o nascimento de Cristo. Essa escolha ela não foi bíblica, mas estratégica, política, comercial. A partir daí, símbolos pagãos foram então mantidos e reinterpretados. A árvore, por exemplo, ela já era usada por povos germânicos e celtas como símbolo de vida e fertilidade. Árvores perenes representavam continuidade e força espiritual. A Bíblia, porém, adverte claramente contra esse tipo de prática religiosa. Basta abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10, dos versículos 2 a 4, onde vai dizer para não aprender os costumes das nações, descrevendo o ato de cortar árvores e adorná-las com prata e ouro, como algo ligado à idolatria. Veja, ali está representando prata e ouro. E quando nós olhamos ali para essa questão de você adornar as árvores hoje chamadas de árvore de Natal, tem lá as bolinhas vermelhas, as bolinhas douradas, as bolinhas pratas, não é por um motivo qualquer. As luzes também vêm desse mesmo contexto. Originalmente, velas e fogueiras eram acesas para celebrar o retorno do sol. Mais tarde, então, essas luzes elas passaram a ser chamadas de luzes de Cristo.
embora essa associação não tenha nenhuma base direta nas Escrituras. O conceito do Deus menino acompanha toda essa trajetória. Tammuz, Horus, Mitra e outros deuses solares eram celebrados como crianças divinas. Esse arquétipo ele influenciou a iconografia cristã medieval, reforçando a imagem do menino no centro da festa, algo que ganhou força com o tempo, mas não tem nenhuma base doutrinária, dogmática das Escrituras. A figura do Papai Noel, então, ela vai seguir a mesma lógica de adaptação. Ela tem raízes nos deuses, ou melhor, no deus nórdico Odin, que voava pelos céus no inverno, recompensando as pessoas. Veja como que é perfeita a conexão. E veja como que a introdução ela cai perfeitamente para aquilo que as pessoas hoje cultuam, celebram, veneram, né? E abrem o seu coração para toda essa idolatria, mas que a história não esconde. Então veja, mais tarde essa imagem de Odin, ela foi misturada com São Nicolau. Quem é São Nicolau? Quem foi São Nicolau? Foi um bispo do século IV. Já no século XIX, especialmente nos Estados Unidos, essa figura então desse Papai Noel agora chamado, ela foi moldada pelo comércio, transformando-se no símbolo consumista que conhecemos hoje, inclusive com a roupinha vermelha de uma marca muito conhecida. Eu não vou falar aqui no vídeo para não gerar nenhum problema. Agora, enquanto tudo isso se desenvolvia, a Bíblia permanecia clara em suas orientações, sem mudança alguma, descrita da maneira com que o eterno Deus determinou para que fosse escrita, orientando o seu povo a segui-la. Então veja, a Torá ela proíbe aprender os caminhos das nações e misturar a adoração do eterno com práticas pagãs. As festas bíblicas, como o Shabat e as demais Moedim, né, as festas bíblicas lá descritas em Levítico capítulo 23, por exemplo, elas foram instituídas diretamente por Deus, com datas, propósitos e significados espirituais definidos. Por exemplo, o Shabat, ele é um sinal, né, eterno da aliança com Deus. Está descrito em Êxodo capítulo 20, versículo 8, Deuteronômio capítulo 5, 12, ou como eu acabei de falar, lá em Levítico capítulo 23, completamente distinto de festas adaptadas culturalmente para alegrar o coração, o comércio, a política e a religião pagã, infelizmente. Outro contraste evidente está na alimentação. Veja só, o Natal moderno ele é marcado pelo consumo de carnes impuras, como porco, que é algo claramente proibido em Levítico 11, versículo 7, né? E Yeshua, como judeu observante, ele viveu segundo essas leis e jamais ensinou seus discípulos a abandoná-las ou celebrar uma festa para ele, né? Transgredindo a Torá, por exemplo, no que nós acabamos de falar aqui agora, Levítico capítulo 11, versículo 7. Yeshua jamais ensinou isso e jamais ensinaria, porque ele é um judeu praticante. A Bíblia, gente, entenda uma coisa, ela também alerta contra a ideia de um espírito associado a datas e festas humanas. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz que devemos ser cheios do Espírito de Deus. Não de um espírito emocional, passageiro, ligado ao consumo, à fantasia, à superficialidade. O chamado bíblico sempre foi para a santidade. Sempre foi para a separação e obediência às leis de Deus. Ao olhar para o Natal de forma cronológica, fica claro que ele é o resultado de um acúmulo histórico. Cultos solares antigos, decisões políticas romanas, adaptações religiosas, tradições folclóricas europeias e, por fim, uma forte influência comercial moderna, obviamente. Como eu disse aqui agora, até da transição, né, daquele do homenzinho, né, que vai voar pelos ares e vai trazer presentes, vai recompensar as pessoas que foram boas naquele ano, né? Então, assim, embora muitos celebrem com boas intenções, suas raízes não estão nas Escrituras. Não há como você dizer que você é um seguidor do Messias ou que você faz parte do povo de Deus celebrando festas e costumes que não estão na Bíblia, que não foram instituídas por Deus. Muito pelo contrário, são severamente cobradas por Deus para que não se pratique e que não se misture com isso. Então, diante disso,
A reflexão ela é inevitável. Desde a Torá até os ensinamentos de Yeshua, o povo de Deus é chamado a escolher entre tradições humanas e os mandamentos divinos. As festas ordenadas pelo Eterno apontam para a sua obra redentora, de maneira coerente, santa, sagrada. O Natal, por outro lado, irmãos, representa um secretismo histórico que se afastou desse padrão. Compreender essa trajetória não é apenas uma questão de estar ou não conectado ao comércio, aos padrões deste mundo, mas é muito mais profundo, é espiritual. A fidelidade bíblica sempre esteve ligada à obediência, não adaptação cultural, não adaptação religiosa, não adaptação política, comercial. E essa escolha continua sendo apresentada a cada geração. Bem, eu quis trazer aqui um entendimento, um conceito histórico para você entender o que é o Natal e ao que ele está ligado diretamente. E veja, está intrinsecamente ligado ao paganismo, mas não apenas ao paganismo, mas ao sincretismo religioso, sincretismo histórico, né, comercial, político. Então, se você acha que realmente, de fato, essa é uma festa que deve ser celebrada pelo povo de Deus, fica a seu critério, né? Mas aqui está o ensino completo para que você possa compreender, né, o que de fato o Natal representa e qual é a sua história, qual é a sua trajetória. Mas que Deus possa te abençoar e te direcionar conforme aquilo que Ele deseja para a tua vida e para a tua família. Amém? Que o Eterno te abençoe. Beijo grande no teu coração. Shalom, shalom, lehitraot.